Kamusari. Shanks, o Ruivo, após 1079 capítulos, revela sua verdadeira força ao aniquilar os piratas do Kid. Agora, com mais uma cópia do Road Poneglyph em suas mãos, esse lendário pirata está mais próximo do que nunca de seu maior objetivo. Ei, Beck, já não é hora de irmos pegá-lo? O One Piece? Os últimos eventos envolvendo Shanks revelaram muitos detalhes do personagem além de seu poder monstruoso, e através do que nos foi apresentado conseguimos tirar excelentes conclusões de seu propósito. O Ruivo, que sempre permaneceu como um grande mistério oculto em sombras, está mais claro para nós do que nunca, e o quebra-cabeça de perguntas que cercam o personagem já pode ser preenchido com respostas. Porque só agora é hora de reivindicar o One Piece. Qual o plano de Shanks para Luffy? Qual é o seu maior desejo? Com esse vídeo aqui eu quero trazer uma visão diferente do Shanks, de seus objetivos e suas intenções com o Luffy. Então se você gosta do tema e tá preparado aí para se surpreender, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque eu te garanto que os últimos minutos desse vídeo vai aí, ó, dividir sua mente em dois, tá? Isso se até lá ela ainda estiver intacta. Então é isso, eu sou o Lipe e simbora pro vídeo. Para entendermos as verdadeiras motivações de Shanks, precisamos voltar ao seu passado, não tão longe quanto o incidente de God Valley, onde ele ainda bebê foi encontrado, mas sim na sua infância, como um aprendiz nos piratas do Roger, a única tripulação pirata que chegou a Laugh Tale, encontrou o One Piece e descobriu a verdadeira história do mundo, os segredos do século perdido, o significado dos D, a natureza das armas ancestrais, e ao se deparar com esse enorme tesouro, a gente já sabe, Roger riu, mas ainda é cedo demais. Por mais que houvesse concluído seu grande propósito, o capitão de Shanks alegou que esse não era o momento certo para o desejo de Joy Boy ser herdado e finalmente realizado por alguém. Gold Roger não era esse D. Por isso, reconhecendo que a chama de sua vida estava a pouco tempo de ser apagada devido a uma doença incurável, Roger traçou um plano. O rei dos piratas se entregou para a marinha, gerando um enorme alvoroço e o cenário perfeito para proferir suas últimas palavras. Minhas riquezas e tesouro, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, eu deixei tudo naquele lugar. O alvoroço então explodiu em agitação e em seguida em êxtase. A última chama de vida de Roger, proferida através de suas últimas palavras, foi o combustível para incendiar a grande era dos piratas, onde milhares de pessoas através do mundo foram cativadas por seu breve discurso e saíram para o mar em busca do tão sonhado One Piece. Roger sabia da importância de seu nome, sabia da força de suas palavras e sabia que não poderia viver até a hora certa chegar. Em seus últimos momentos, Roger atiçou o planeta na esperança de que em meio a todos esses sonhadores surgiria alguém, surgiria um D capaz de herdar o desejo de Joy Boy e realizar o que ele não pôde. É nesse momento que vemos pela segunda vez Shanks aos prantos, de coração partido e aprendendo o que é sofrimento. Mas a ocasião que precisamos notar aqui é a primeira vez cronologicamente que o vemos de maneira semelhante. Quando Roger voltou de Laugh Tale, ele conversou com seu aprendiz, que chorou ao ouvir suas palavras. Até hoje não sabemos o que foi dito entre os dois, mas certamente é algo muito importante para o Shanks. O que sabemos muito bem é que quando um diálogo é ocultado em One Piece, é porque há alguma relevância sobre ele e ainda não chegou o momento certo de ser revelado. Mas durante o vídeo, a gente vai chegar a duas conclusões super interessantes sobre isso. Anos depois dessa conversa e da morte de Roger, Shanks, como um pirata, investe contra um navio da CP9 que parecia não ter nada de especial. O Ruivo estava muito animado com esse assalto e os próprios agentes do governo pareciam confusos. Por que ir atrás de uma fruta tão básica que só transforma seu usuário em borracha? Como diz Rusru, não havia nenhum tesouro ali, pelo menos não que eles soubessem. Assim, os piratas do Ruivo roubam a Gomu Gomu no Mi, num cenário que mostra fortes indicativos de que Shanks sabia que aquela fruta era especial. Se não soubesse, por que tanta empolgação e determinação para tomá-la? Por que alguém que se mostra tão pacífico, que já demonstrou tantas vezes querer evitar seus confrontos e de outras pessoas, atacaria um navio do governo?
o Shanks sabia que essa fruta era a lendária Hito Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol. E isso se torna ainda mais evidente quando nesse mesmo capítulo 1054 o vemos sorrindo para o cartaz do Luffy Imperador em sua forma Nika, pensando que isso é algo que ele já imaginava que fosse acontecer e agora finalmente aconteceu. E para não restar mais nenhuma dúvida de que o Shanks sabia, é exatamente essa imagem do Luffy na quinta marcha que o faz relembrar do dia em que ele roubou a Gomu Gomu no Mi, deixando claro que ele sabe que essa forma do garoto tem a ver com sua fruta. E é ao descobrir que Luffy despertou que o Ruivo decide partir para reivindicar o One Piece, como se a transformação do garoto fosse uma chave que indicasse que a hora certa chegou. Será que o Shanks saber de Nika, o Deus do Sol, não tem algo a ver com o que foi dito pelo Roger? Será que ele aprendeu isso vivendo na antiga tripulação do Rei dos Piratas? É possível, mas eu trago pra vocês uma ideia minha original e que, a meu ver, se torna mais interessante do que essa. Será que Shanks sabe sobre Nika através dos segredos ocultos em Elbaf? O Ruivo é o comandante dessa lendária terra, e lá é onde estão todos os registros dos documentos antigos estudados por Ohara. O próprio Vegapunk já evidenciou que aquelas informações indicam a existência de um Deus do Sol. Será que Shanks descobriu sobre essa fruta através desses estudos? Será que na verdade foi assim que ele descobriu parte da verdade do mundo e não com Roger lhe contando? Será que Shanks chorou nesse momento porque Roger disse que não contaria o que viu em Laugh Tale, alegando que, parafraseando Rayleigh, ele deveria descobrir e interpretar a verdade do mundo através dos seus próprios olhos? Com essas revelações em Elbaf, tudo se torna ainda mais interessante, porque Shanks teria uma fonte de informações valiosíssimas que justificariam seu conhecimento super aprofundado do mundo, mas sem ir a Laugh Tale, ele não sabe toda a verdadeira história. Por isso hoje, com o despertar do Luffy e a chegada do D que Roger esperava, ele sabe que chegou a hora de ir até a última ilha e clamar para si o maior tesouro do mundo. Mas claro que esse momento certo de agora se justifica pelos seus atos no passado. Ao ter acesso a essas informações tão relevantes sobre o mundo, Shanks provavelmente foi relacionando a verdade estudada por Ohara às ações de seu antigo capitão. Com esses dois núcleos se juntando, é certo que o Ruivo descobriria sobre Joy Boy e entenderia muito melhor as atitudes de seu capitão em seu último ano de vida. Sem precisar de uma palavra proferida, Shanks entenderia perfeitamente Roger. Então, há 13 anos, com a fruta em suas mãos, ele precisava ajudá-la a chegar no futuro Joy Boy, seja pelo bem desse D transformador, pelo bem do mundo ou por seu próprio bem, em prol de seus próprios objetivos. E quem melhor para receber essa fruta do que o garoto que o próprio Gold Roger disse que se tornaria o rei dos piratas, seu filho Portgas D. Ace. Dessa forma, Shanks teria buscado esse garoto e, consequentemente, chegado na Ilha Dawn, no reino de Goa, mais especificamente na Vila Fuchsia. Assim, teríamos um motivo muito bem justificado para ele estar lá, e não apenas porque sua presença na região, narrativamente falando, iria impulsionar o protagonista. Não seria apenas uma aleatoriedade ele estar lá, não seria apenas uma coincidência. O Ruivo tinha um propósito naquela região, lembrando que ele ficou lá por mais de 1 ano. Só que por ironia do destino, ou seria o destino sorrindo para eles, Shanks não encontrou o Ace, e sim outro D, Monkey D. Luffy, que num acidente acabou consumindo a Gomu Gomu no Mi. Posteriormente, os Gorosei comentam que as frutas Zoan possuem vontade própria e por isso nunca caíam em suas mãos, o que indica que naquele momento a própria vontade de Nika, o Deus do Sol, de certa forma escolheu o Luffy. Ele era o D esperado por Roger? Vendo a influência da fruta sobre o garoto e a peça que o destino havia pregado, Shanks não teve dúvida de que aquela criança que prometeu se tornar um pirata maior do que ele, que reproduziu as palavras um dia ditas por seu capitão, tinha o potencial para mudar o mundo. Com o vislumbre de que Luffy poderia se tornar Joy Boy, Shanks o inspirou a sair para o mar e o presenteou com seu maior tesouro, o chapéu de palha que um dia pertenceu ao seu capitão.
Essas palavras e essa atitude, além do sacrifício pela próxima geração, mostraram para Luffy como ele deveria se tornar forte para proteger seus futuros companheiros, como sua determinação precisaria ser imensa para superar o Shanks. O Ruivo impulsionou o Luffy em busca de seus sonhos, acreditando que o destino dele era cumprir um incrível papel. Eu já comentei muitas vezes aqui no canal como eu acho que a tripulação do Roger apresenta um padrão e ainda pode estar seguindo ordens de seu capitão. Mas fica ligado porque hoje vai ter uma diferença fundamental nisso tudo. Então vamos passar rapidinho por essa parte. Como podemos ver, alguns daqueles personagens que descobriram a verdade do mundo se posicionam estrategicamente através da Grand Line a fim de reconhecer e ajudar o D que trará o amanhecer, alguém que ostente o antigo chapéu de palha de Roger. Crocus no início da Grand Line reconhece Luffy e o dá um log pose, além de ensinar a tripulação como se navegar por esses novos mares usando esse recurso. Rayleigh, no meio da Grand Line, na entrada do Novo Mundo, vê dezenas de sonhadores diariamente tentando adentrar os mares mais perigosos do mundo para encontrar o One Piece. Ao reconhecer Luffy como aquele que herda o chapéu de Roger, ele o ajuda a treinar, além de, claro, revestir seu navio para iniciar uma nova jornada. E agora o especulativo. Scopper Gaban vai estar em Roadstar para ajudá-los a chegarem a Laugh Tale ou algo do gênero, seguindo assim, o padrão apresentado até agora. Dessa forma eu acho que é algo que faz muito sentido e eu realmente acredito. Mas o ponto distoante aqui é que Shanks, diferente desses três mencionados, não sabe toda a verdade do mundo que os outros membros do Roger descobriram. E a minha ideia é que ele esteja agindo por conta própria, livre para tomar suas decisões, que sua interpretação de mundo o faça ter a liberdade de agir como deseja e não como parte de uma ordem ou plano de alguém. E um pouquinho mais à frente a gente vai ver como isso faz muito sentido e é muito mais provável do que parece, baseado principalmente em suas ações, é claro, mas numa frase de Eiichiro Oda. Agora é importante ressaltar que foi revelado no Road to Laugh Tale Volume 2 que o Shanks é uma espécie de leão silencioso que mantém o equilíbrio no mundo, alguém que sabe que tem uma hora certa para as coisas acontecerem, mas que até lá a balança dessa sociedade deve permanecer estável. E esse entendimento de que o Ruivo tá aí para equilibrar o mundo não é só uma menção feita por alto. Se a gente analisar, tudo que ele fez até agora foi para manter a estabilidade nessa balança. Ele tentou impedir o Ace de lutar contra o Barba Negra, algo que instaurou uma guerra gigantesca. Depois, impediu que o Kaido fosse à guerra de Marineford, algo que provavelmente inibiu que essa guerra enorme explodisse ainda mais e iniciasse precocemente o grande caos e desequilíbrio nesse mundo. E ao fim desse confronto, se fez presente para pará-lo. E depois de todos esses eventos relacionados a grandes batalhas, Shanks foi alertar os Goroseis sobre um certo pirata. Como a gente pode ver, todo evento que vai abalar o mundo e seu equilíbrio, ele aparece para balancear. Um detalhe muito importante também é que enquanto fala com o Barba Branca sobre o duelo entre Ace e Teach, o Ruivo diz que esse não é o momento certo para os dois se enfrentarem, reforçando três ideias. Uma é de que existe um momento certo para que o mundo entre em desequilíbrio. A outra é que Shanks ainda acreditava na possibilidade, assim como Roger esperava e Barba Branca também parecia esperar, de Ace ser a figura que ascenderia como Joy Boy. E a última é que o Ruivo realmente busca manter a balança do mundo estável até a hora certa chegar. Essa análise conclui que Shanks mantém o equilíbrio no mundo para o regresso de Joy Boy, que é o momento certo para o amanhecer e a mudança nessa sociedade acontecer. E ele estaria fazendo tudo isso para aguardar a chegada de Luffy, para dessa forma ajudá-lo a se tornar o rei dos piratas. Pera aí, o Shanks não falou que quer clamar o One Piece? Ele não acabou de aniquilar os piratas do Kid e adquirir uma cópia de um Road Poneglyph? O Ruivo não quer que Luffy seja o rei dos piratas. Ele quer o maior tesouro desse mundo para si. Ele próprio quer se tornar o sucessor do título de seu capitão. Shanks quer ser e vai lutar contra qualquer um para se tornar o rei dos piratas. A gente já conhece sua face benevolente, gentil e tolerante, mas o Ruivo prova que, como um verdadeiro pirata, ele pode ser violento, cruel e brutal. Esse homem é o maior obstáculo que alguém precisa superar para chegar ao One Piece.
Eu gosto bastante dessa minha ideia do Roger não ter dito nada de tão especial assim pro Shanks, das lágrimas desse garoto serem pela aventura que ele vivenciou, mas não pôde ser concluída, por mais que ele soubesse que futuramente, em suas próprias tripulações, ele e Buggy chegariam em Laugh Tale. Fazendo um paralelo ao que Rayleigh disse pro Luffy, eu gosto muito da ideia do Roger deixar o Shanks interpretar a verdade através de onde seus pés pisam e do que seus olhos enxergam. Não é assim que o Shanks permite que o Luffy viva, que o próprio Rayleigh disse pra ele viver? Se toda a motivação e vontade do Shanks se resumisse a uma ordem do Roger, não seria uma facada na individualidade do personagem? Não seria de certa forma uma maneira de amarrar sua liberdade através das palavras de seu capitão? Segundo o próprio Eiichiro Oda, Shanks é aquele mais próximo do conceito de Rei dos Piratas, que é ser o homem mais livre do mundo. Então ele tem interpretado sua própria vontade através do que ele vivenciou com o bando do Roger e o que vivenciou como capitão dos piratas do Ruivo, líder de Elbaf e Yonkou, o torna um personagem muito mais interessante, com vontades próprias, desejos individuais e ambições. Não seria meio estranho se o Shanks estivesse fazendo tudo isso em pró do Luffy simplesmente? Na verdade, não seria extremamente apelativo? Apenas o pirata mais forte da atualidade tá fazendo tudo pro protagonista virar o rei dos piratas. Não, esse não é o Shanks. O Ruivo deseja o One Piece pra si e sabe desde que roubou a fruta dos agentes da CP0 que a hora certa pra se tornar o rei dos piratas chegaria, quando o futuro usuário da Hito Hito no Mi despertasse seus poderes e Joy Boy retornasse. Claro que ele pode ter um afeto enorme pelo Luffy e muito provavelmente tá mantendo o mundo assim em equilíbrio porque sabe que Joy Boy é a figura que irá mudar tudo. Mas isso não o impede de ter seus próprios sonhos e lutar por eles. Agora, todos os requisitos foram preenchidos. Shanks criou um mundo ideal para a volta de Joy Boy. O Ruivo tava esperando o momento certo, contribuindo para Luffy se tornar essa figura, mas isso não implica que Joy Boy tenha que se tornar o rei dos piratas. Isso não implica que Shanks precise abdicar de sua forte vontade para esse mundo mudar. Será que no fim das contas ele fez tudo isso por interesse próprio? Ou para entregar o título de rei dos piratas pro Luffy de bandeja? Na sua opinião, qual dessas duas opções tornaria Shanks um personagem ainda mais incrível? A mente aqui chega a ficar dividida em dois, né? Mas parece que o Ruivo seguirá fiel à sua própria ambição e se tornará o maior obstáculo para a realização do sonho de Luffy. O garoto do chapéu de palha já disse que planejava derrotar os 4 Yonkou e isso sempre incluiu o Shanks. O Luffy sempre contou que essa batalha eventualmente iria ocorrer. Será que o Ruivo sabe que a presença de Joy Boy é essencial para a mudança desse mundo e que apenas um D seria capaz disso? Será que ele sabe que a aparição de Joy Boy é fundamental para que a hora certa de reivindicar o One Piece aconteça e por isso Roger chegou cedo demais? Será que Shanks sabe que Joy Boy pode ser uma chave para o One Piece e por isso criou o mundo ideal para esse retorno? Para que ele próprio pudesse usufruir de sua presença para realizar seus próprios desejos? Será que, tal como Luffy, sua principal inspiração também espera ansiosamente por esse confronto? Se o objetivo de ambos é clamar o One Piece para si, é certo que em alguma altura eles se tornarão oponentes, gerando assim a batalha prenunciada no primeiro capítulo da obra, onde um garoto de uma vila pacata prometia se tornar um pirata maior que o forasteiro que conheceu num bar, que apostou seu braço por ele e que lhe entregou seu maior tesouro. Agora, ambos como imperadores dos mares, nos patamares mais elevados da pirataria mundial, irão mudar o mundo trazendo o amanhecer. E finalmente decidirão quem entre eles permanecerá com o chapéu de palha e se tornará o rei dos piratas. Esse vídeo é a minha visão do papel do Shanks na obra e seus objetivos. Eu acho que ele seria um personagem muito mais interessante se futuramente se opusesse ao Luffy, se tornasse um oponente pelo título de Rei dos Piratas. Isso, claro, enriqueceria muito o personagem no sentido dele ter suas próprias ambições, ter seus próprios desejos. E essa impetuosidade mostrada contra Eustace Kid, essa força monstruosa,
é um obstáculo incrível e praticamente insuperável, mas que para encontrar One Piece precisará ser superado. Então eu acho que o Shanks dessa forma fica muito mais incrível, se torna um personagem muito mais interessante. E claro, né, essa passagem dele falando pro Ben Beckman que quer clamar o One Piece, depois de ver ali o cartaz do Luffy despertado, é um indicativo de que ele sabe de tudo, de que ele tem um conhecimento muito aprofundado e tá preparado para agora, no momento certo, na hora exata. Não cedo demais, não tarde demais. No momento necessário, vai clamar One Piece. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui like, que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu comentário. O que você acha de tudo mencionado aqui? Qual o seu headcanon? Qual você acha que é o papel do Shanks na obra depois de ver essa faceta incrível e fenomenal dele no capítulo 1079? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! O papo tá dado. Eu tenho certeza absoluta, me cobrem, que o Shanks, o Luffy e o Bug, os três, vão chegar em Laugh Tale.